Quem é Jesus Cristo? Por que ele se encarnou? Ele é apenas um grande mestre? O objetivo dessa aula é responder principalmente a essas três questões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem. Na última aula, cujo título é Quem é Deus?, o professor Eric, ele terminou mencionando sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O objetivo dessa aula é falar especificamente sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que é nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que uma aula sobre Jesus? Thaís, mas será que todo mundo já não sabe quem é Jesus? Por incrível que pareça, a resposta é não. As pessoas não sabem quem é Jesus, né? Nós vivemos um mundo absolutamente cético, cientificista, onde as pessoas fazem uma mistura muito grande com diversas correntes religiosas e a gente escuta coisas das mais absurdas, né? Eu acho que Jesus foi um grande homem, ele foi um homem muito bom, eu gosto muito de Jesus. Eu não sou católica, sabe? Mas eu acho que Jesus foi um homem muito bom, ele foi um grande profeta, aí a gente tem até coisas assim mais esdrúxulas, né? Jesus foi um hippie, Jesus era comunista, Jesus foi um sociólogo, né? Que veio para ensinar a partilha. E por mais incrível ainda que pareça, nós escutamos aberrações vindas até de alguns teólogos e de alguns padres, né? E para você entender o porquê dessas aberrações, eu não vou falar sobre isso aqui na aula, mas eu chamo aqui vocês, eu convido vocês para que tenham acesso ao nosso curso Venenos Ideológicos, onde tem uma aula sobre teologia da libertação em que eu explico a raiz disso tudo e vocês vão entender, né, o porquê que até mesmo teólogos e pessoas que se dizem católicas vêm com esse papo, né, de que Jesus era um sociólogo, Jesus foi um grande homem, um grande mestre, um grande profeta que veio para ensinar a partilha, para incluir as pessoas e tal. Então, nessa aula vocês vão entender bem isso. Mas enfim, e aí você já vê uma grande contradição, né? As pessoas que dizem isso, né? Eu não sou católica, eu não acredito que Jesus é Deus, mas eu acho que ele foi um grande homem, um homem muito bom. Isso aí já tem uma contradição nessa frase por si. Porque na Bíblia, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele é Deus. Se ele diz que ele é Deus, então a gente vai ter que ver. Primeira opção, ele mentiu. Uma hipótese. Segunda opção, ele era um louco. Terceira opção, ele falou a verdade. Tá. Levando em conta que ele mentiu. Se ele mentiu, se ele falava essas coisas para enganar o povo, então ele já não pode ser um homem bom que as pessoas falam, né? Um grande filósofo, um homem muito sábio, né? Porque pessoas falam isso. Eu acho que Jesus era um homem muito bom, um grande sábio, um grande filósofo, um grande mestre, mas eu não acredito que era Deus. Não, mas aí já não dá. Porque se era um homem bom e ele falou que era Deus, né? Senão ele teria mentido. Tá, segunda opção. Ele era louco. Bom, então se ele era louco, isso também já contradiz. Porque você tem ele como um grande mestre e esse grande mestre é um louco? Como que você acha que um homem louco é um grande mestre? E aí nós temos a terceira opção, que é que ele disse a verdade. E se ele disse, eu sou Deus e isto é verdade, isso diferencia o cristianismo de todas as outras religiões.
Porque não teve nenhum grande mestre que disse eu sou Deus. Buda não disse eu sou Deus. Confúcio não disse eu sou Deus. Nenhum desses caras disseram eu sou Deus. Então aí já não tem como a gente dizer que Maomé, por exemplo, não disse eu sou Deus. Perceba? Então assim, já não tem condição da gente igualar o cristianismo com todas as outras religiões e dizer, é uma religião, cada um é livre para escolher a religião que quer, todas as religiões são iguais, todas são boas, né? Todas são rios que levam para o mesmo mar, que é Deus. Isso é tudo uma baboseira. Porque se ele diz, eu sou Deus e isso é verdade, opa, Deus toca a terra. Deus tocou a terra. Deus veio. E aí eu tenho que levar em conta, muito em conta, o que esse Deus disse. Porque se ele é Deus, isso importa. Então aí a gente já vê, né? Quem é Jesus? A primeira pergunta aqui que eu levantei. Jesus é o próprio Deus. Feito homem. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Tá no creio, né? No credo niceno-constantinopolitano. E o que significa isso, né? Gerado, não criado. Ele não foi criado, porque ele é Deus. Não é Deus Pai que cria o Filho. Ele não é criado, ele é Deus. Ele é eterno, ele sempre existiu. Mas, em um determinado momento, ele se torna homem. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria Santíssima. Então, ele é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, a mesma substância do Pai. Ele é Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai. Ele é Deus. Não existe uma hierarquia. O Pai é superior ao Filho, o Filho é superior ao Espírito Santo, quem manda? Não. É Deus. Né? Então, aí a gente já entende quem é Deus. E a gente já responde a outra pergunta que eu fiz. Ele foi um grande mestre? Apenas um grande mestre? Não. Né? Então não podemos aceitar esse discurso, né? E comprar esse discurso, que é pior, né? Comprar esse discurso, nós que somos católicos, que nos dizemos católicos, comprarmos esse discurso de que Jesus ele é um do tanto de todos os outros profetas e igualar ele a todos os outros, né? Porque não é. E aí agora entendeu por que ele se encarnou. Por que ele se encarnou? Bom, mas aí pra gente entender o porquê ele se encarnou, a gente vai ter que voltar lá no Gênesis, pra gente entender o porquê que ele se encarnou. Então Deus cria o homem. Deus cria o homem e o homem é criado bom, imortal. Só que o homem foi criado livre e o homem livremente escolhe desobedecer a Deus. Ele ofende a Deus por livre escolha, tentado pelo demônio. E aí olha o que acontece, né? Tem uma comparação interessante. Pensa assim, imagina que eu dou um soco num homem qualquer, desconhecido. Isso vai ter um castigo por isso, uma pena, né? Talvez eu seja processada, danos morais. Talvez se eu tiver machucado ele, pode ser que tenha um processo mais grave, uma lesão corporal e tal. Mas tudo bem. Se esse homem fosse o prefeito da minha cidade, do meu município, isso seria algo mais grave. Não porque o meu prefeito ele é mais importante do que o homem, né? Mais digno do que o homem. Não, mas é porque por ser prefeito, ele representa a cidade. Então, quando eu ofendo o prefeito, é uma ofensa à cidade. Mas e se esse homem fosse o governador? Bom, aí seria algo mais grave ainda. Porque atacando ele, eu estou atacando o Estado. E se esse homem fosse o presidente da República? Ixi, seria um crime gravíssimo. Com certeza, né? Seria presa, estaria em todos os noticiários. E por que isso? Porque o presidente da República é mais digno do que um homem qualquer na rua? Não. A dignidade é a mesma. Mas quando eu ofendo, né, quando eu dou um soco no presidente da República, ali aquele ato é um ato de ofensa ao próprio país, à nação. É uma ofensa à nação, porque ele, enquanto presidente da República, ali ele representa o país. Então vocês percebam, com esse exemplo tosco aqui que eu dei, que quanto mais importante for a pessoa,
maior é a ofensa contra ela, né? E maior a pena minha, maior a pena que eu sofro por ter ofendido aquela pessoa. Agora vocês pensam, e se a ofensa for contra o próprio Deus? Porque foi o que Adão e Eva faz em Gênesis, né? Desobedecendo a Deus, eles ofendem a Deus. Então, ofendendo a Deus, eles cometem um crime muito grave, cuja pena é uma pena infinita. Pensa, qual é a pena para alguém que ofende o próprio Deus? Quanto maior, mais importante for a pessoa, maior é a pena, maior o crime, maior a gravidade. Quando é o próprio Deus, então essa pena é infinita. Uma pena que homem nenhum do mundo poderia ser capaz de pagar essa pena. Muito mais do que uma prisão perpétua, muito mais. É uma ofensa muito grave. Só o próprio Deus poderia pagar essa pena. E aí é que tá as duas faces de Deus, que ele é justiça e é misericórdia. Deus é justo. A ofensa foi feita e ela deve ser paga. Justiça. Houve uma ofensa. Essa ofensa é grave, gera uma pena gravíssima. E essa pena tem que ser paga. Justiça. Mas ao mesmo tempo que Deus é justo, Deus é misericordioso. E aí, diante disso, o homem completamente incapaz de pagar essa pena eterna, o próprio Deus, em sua infinita misericórdia, ele se decide a pagar essa pena. E é por isso que nosso Senhor vem e toca essa terra e vem ao mundo. Então ele veio com essa finalidade. Essa é a finalidade da encarnação. A finalidade da encarnação é remir os pecados da humanidade, a ofensa feita contra Deus. Essa é a finalidade da vinda dele. Então, assim, né, porque às vezes a gente vê coisas absurdas, né? Nossa, Jesus era um homem muito bom, um profeta, um homem muito caridoso, que partilhava o pão, que fazia tanto bem para as pessoas, mas as pessoas não compreenderam e que pena. Ele acabou sendo crucificado, né? Tudo estava indo tão bem e de repente aconteceu esse problema aí da crucifixão. Jesus veio para isso, né? É muito bonito ler os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Quem tiver a oportunidade, eu recomendo muito que leia as meditações de Santo Afonso, tanto as meditações da Quaresma, né, da Semana Santa, quanto as meditações que Santo Afonso tem do Natal mesmo. Porque quando ele vai meditando o Natal, e não tem como separar uma coisa da outra, e Santo Afonso deixa isso muito claro, não tem como separar o Natal da Páscoa. Porque o Natal só aconteceu em vista da Páscoa. Se não houvesse Páscoa, não haveria Natal, né? Porque ele veio para isso. Ele veio para remir a humanidade, e por isso o Natal, e por isso o nascimento. Então, quando a gente pega a novena, né, a novena de Natal de Santo Afonso, é engraçado que é uma novena de Natal, mas ele fica falando da paixão de Nosso Senhor, do sofrimento, coroa de espinhos. É até engraçado que dá uma sensação estranha, né? Você fala, poxa, mas eu tô rezando que é uma novena de Natal, mas tá parecendo coisa de Semana Santa, mas é porque tá totalmente relacionado, né? A gente não pode pensar o Natal sem pensar no porquê ele veio. E a gente não consegue pensar no porquê ele veio sem pensar na crucifixão, né? Que foi exatamente para isso. E aí, a gente vê aqui, né? As passagens das profecias que foram feitas sobre Jesus, né? Quantas e quantas profecias. Então, Isaías 7,14, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Isso, Isaías 7,14. Depois, Isaías 9,5, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro, Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Depois Isaías 11, um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito do Senhor.
Agora o Salmo 21, presta atenção nesse salmo. Minha garganta está seca qual barro cozido, pega-se no paladar a minha língua. Vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Isso aqui é Salmo 21, Antigo Testamento, né? Uma profecia do que seria a vida de Nosso Senhor. E tá aqui, transpassaram minhas mãos e meus pés, poderia contar todos os meus ossos, eles me olham e me observam com alegria, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Como dizer que foi por um acaso a morte de Nosso Senhor? Como dizer que foi um erro no meio do percurso? Não, ele veio para isso, as profecias já diziam. Agora aqui, Isaías 53, olha isso. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. O seu aspecto não podia seduzir-nos, era desprezado. Era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Vou até ler de novo. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Isaías 53, 2 a 5. Tá aqui, gente, mais do que claro, né? Passagens do Antigo Testamento que já profetizavam a vinda de um Deus, né? Tá lá em Isaías, se chamará Deus conosco, né? Depois em Isaías também Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, ou seja, um Deus que responde a pergunta, né? Quem é Jesus? Deus. E por que se encarnou, né? O castigo que nos salva pesou sobre ele. Então ele veio para isso, para nos remir, né? E depois agora, Novo Testamento, Hebreus 10, 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque ao entrar no mundo Cristo diz, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. No Antigo Testamento, né, as pessoas faziam sacrifícios de touros, bodes, carneiros, para remir os pecados das pessoas, né? Então eram muitas expiações, E Cristo vem, a vítima, a única vítima, né? E faz aquele sacrifício perfeito e único, que não precisa mais se repetir como ficava se repetindo no Antigo Testamento. Aí talvez a pessoa possa pensar, Thaís, mas a missa não é o sacrifício de Cristo na cruz, por que a gente fica celebrando a missa? Mas é o mesmo sacrifício, a missa é o mesmo sacrifício, né? Tanto que a mesma vítima que se imola e o mesmo sacerdote que imola, que é o próprio Cristo ali na pessoa do Padre. Então, é exatamente para isso que ele veio mesmo, para ser esse sacrifício, para ser esse bode expiatório, né? Que de uma vez por todas não precisamos mais nós hoje fazermos, né, sacrifícios de bodes, de carneiros, porque houve um único sacrifício já necessário e suficiente, né? E agora, algo importante para falar sobre Jesus está aqui, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 468. Olha isso, né? Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e da Santíssima Trindade. A Igreja confessa, assim, que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Então, assim, nosso Senhor, ele é 100% homem e 100% Deus, né? Isso também é um outro problema, né? Que os padres, os teólogos, adeptos da heresia da libertação, eles pregam. E aí, mais uma vez, recomendo aqui fortemente o curso Venenos Ideológicos para vocês entenderem a origem disso.
E o que eles falam, né? Que Jesus não sabia que era Deus. Ele foi tendo uma noção, né, ao longo da vida, e ali quando chegou no batismo aos 30 anos, ali de fato, ele entende que ele entende que ele é Deus, né? Quando inicia a sua vida pública, e isso não é verdade. Veja bem, Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Enquanto natureza humana, ele precisou aprender tudo da natureza humana. Então Jesus aprendeu a andar, né? Antes disso aprendeu a engatear, aprendeu a falar, aprendeu a comer, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, porque ele tinha uma natureza humana, então o que ele tocava como homem ele aprendeu. Mas ele tinha uma natureza divina, e enquanto Deus, ele era onipotente e ele sabia de todas as coisas referentes a Deus. Então, desde o ventre de Maria Santíssima, ele já sabia o porquê veio. Jesus bebê, ele tinha consciência do porquê estava nesse mundo. Jesus criança, Jesus adolescente, Jesus jovem, Jesus ao ser batizado, antes de ser batizado, depois de ser batizado, Jesus sempre soube do porquê veio, pela sua natureza divina. Então não confundamos a natureza humana com a natureza divina. Uma pessoa com duas naturezas, enquanto o homem precisou aprender as coisas de homem, aprendeu com São José o serviço da carpintaria, mas enquanto Deus, o que era divino, a sua missão divina, ele sempre soube, sempre teve consciência disso, né? Do porquê estava. E para terminar, gostaria de ler aqui com vocês São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Olha só. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, tinha várias pessoas falando de Jesus. Muitas pessoas falavam de Jesus, mas todos completamente errado. E por que eu estou terminando essa aula com essa passagem, né? Porque assim como nesse tempo aqui, hoje, tem muita pessoa falando de Jesus. Várias páginas, vários canais no YouTube que falam de Jesus. E muitas vezes falam de um Jesus totalmente falso, né? Um Jesus sociólogo, um Jesus, uma coisa meio superstição, uma coisa meio esotérica, né? Quantas páginas que misturam esoterismo com uma fé em Nosso Senhor, ou uma coisa sentimentalista. E muitas vezes a gente vai seguindo essas páginas, acompanha esses canais. Nossa, eu sigo uns canais muito bons, umas páginas muito boas que falam de Jesus. E às vezes nós estamos seguindo esse povo aqui, ó. Alguns estão falando que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, alguns dos profetas. A gente está seguindo gente aqui totalmente perdido, né? E por isso aqui o nosso canal, ele se presta a quê? A tentar com todo esforço passar para vocês o que de fato é Nosso Senhor, pela revelação que nós temos através da Sagrada Escritura, através do catecismo, através da tradição, através do ensinamento dos nossos santos padres. Então, até peço aqui, né, que vocês aproveitem esse momento e se inscrevam no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas, para que as pessoas comecem a ter uma noção de quem realmente é Jesus, que é alguém que está na boca de tanta gente, né? Quantas e quantas pessoas falam de Jesus sem ter a menor noção do que é, né? Então aqui, como esse pessoal aqui da época de Jesus, que várias pessoas falando de Jesus e não fazia nem ideia quem ele era, né? Totalmente desconexo com o que está aqui na Bíblia, com o que está no catecismo, né? Vocês viram aqui o que eu li para vocês? Passagens da Bíblia, do Antigo Testamento, profecias, depois li Hebreus, depois li um trecho do catecismo, né? E quantas pessoas que se desconectam disso aqui, né, afastando do que é de fato o ensinamento da Santa Igreja e começam a falar de um Jesus que não é o Jesus verdadeiro, Deus e verdadeiro homem, né? E aí aqui no meio desse burburinho todo, várias pessoas dando respostas erradas,
Jesus fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então declarou, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pedro aqui falou inspirado pelo Espírito Santo. Então ele dá a resposta correta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o nosso Senhor que nós devemos seguir. E por isso é importante sabermos quem é Jesus. Quem é Jesus de verdade. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa que eu falo, que eu sigo, que às vezes eu ando até com uma camiseta escrito Jesus, às vezes está até na bio do meu Instagram, frase de WhatsApp, alguma frase sobre Jesus, e às vezes nós não sabemos de fato quem ele é. Né? Então, por isso a importância dessa aula. Né? Então, gostaria de agradecer imensamente a você que chegou até aqui e pedir, então, mais uma vez, que curta, que compartilhe, que se inscreva no nosso canal. Então é isso, muito obrigada e fiquem com Deus.